Boa tarde, radionautas, conectados aqui na On Web Rádio, começando mais um Conexão Entrevista, e com uma presença muito especial, a Edna Mota, que ela é jornalista, ela é redatora profissional, com muito mais de 10 anos de experiência no meio da comunicação, e hoje vai ser um papo muito legal, que ela vai trazer muitas dicas para nós sobre textos, sobre redação, sobre comunicação, muito interessante. Eu queria, desde já, Edna, te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda cheia aí e conseguiu encaixar um horáriozinho para poder bater um papo com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, né, esse momento de estar aqui. Espero contribuir com, né, essa minha experiência, com o que eu sei na comunicação. Vocês aqui também, né, levando a palavra, se comunicando, rádio, web rádio, olha que interessante, né, Legal. esse empreendimento. Então, estou à disposição. Muito obrigado. E já para começar, eu queria que, se você puder se apresentar, contando um pouco a sua história, né? A sua formação, já comentei aqui que é jornalismo, né? Comunicação, mas quando você decidiu partir para esse lado da comunicação, e especificamente essa área de redatora profissional, né? Que é uma área super bacana, super interessante, né? Eu fiz a faculdade de comunicação social com habilitação em jornalismo. Me formei em 2011, fui trabalhar em TV, fui repórter de rua por um tempo. Depois eu entrei em agências, trabalhei em assessorias para empresas, trabalhei bastante tempo numa prefeitura, em assessoria também. E aí até que meus contratos, né, venceram. E o ano passado eu comecei o ano sem vínculo com nenhuma empresa. Estava desempregada, essa é a palavra, né? E aí, por ter uma experiência em prefeitura, eu cheguei a ser convidada por prefeituras da minha região, que é o sul de Minas, mas eu tenho um filho pequeno e época de pandemia, e as prefeituras, né, são empresas que estavam lidando muito diretamente com a pandemia, com a gestão, né, de saúde. Eu não aceitei. Falei, gente, tem tanta gente trabalhando home office que eu devo conseguir alguma outra coisa em outra área, não quero, não. E aí, pesquisando, eu que sempre trabalhei em TV, em assessoria, em agências, na internet me atraiu muitas postagens sobre ser redatora freelancer. E aí foi um desafio, porque a gente acostuma com o vínculo empregatício, é cômodo, né? Sim. E aí eu me vi como freelancer, como MEI, né, microempreendedor individual, mas graças a Deus eu, né, tive a coragem de estudar e ficar ali alguns meses vendo como que eu ia prospectar clientes, como que eu ia fazer. E isso foi no comecinho do ano passado. Em março, eu já estava mais estabelecida. E justamente por estar nesse mercado há tanto tempo, e já ser da comunicação, e aí eu comecei a usar o LinkedIn e o Instagram para promover a minha marca pessoal, para contar para o mundo o que eu estava fazendo a partir dali. E aí eu consegui, aos poucos, né, dia a dia, mês a mês, nada do dia para a noite, estabelecer relações com agências como prestadora de serviço, com empreendedores, com empresas para prestar esse meu serviço. E foi aí que começou, nessa necessidade. Que bacana. E eu tenho acompanhado aí você nas redes sociais, tenho visto, né, os seus textos, aí o trabalho que você faz, parabéns, é muito bem feito. Quem está nos acompanhando aqui, recomendo muito. Conheço pessoas que utilizaram do trabalho da Edna, que fez com excelência. Tanto que em um determinado momento aí
da tua rede social, você usa a frase que você conta a melhor versão da sua história, né? Da história do teu cliente, né? E é bacana porque você escreve o texto, você adapta o texto, ou melhor, você conta a história da pessoa de um jeito personalizado, né? De um jeito a pessoa tem lá um projeto ou algo a ser escrito e muitas vezes não tem essa habilidade que você tem, dessa experiência de muitos anos, e você escreve textos estratégicos aí, né, que conquistam e vendem, né, se for o caso, produto, vende uma ideia, enfim. E como é isso para o mercado? Você vê que o mercado tem visto isso, procurado esse tipo de trabalho com bastante frequência? Exatamente. O trabalho do redator, ele junta várias técnicas, porque escrever, todo mundo escreve, ou deveria escrever, Sim, assim como ler, né? Todo mundo sabe ler, ou deveria, mas o trabalho do redator é entender técnicas do marketing, como entender o público, para quem aquele cliente quer falar, o que ele quer comunicar, e o que ele pretende com aquela comunicação. Como você bem disse, pode ser vender um produto, pode ser vender uma ideia, pode ser, como eu faço, assim, vender a minha imagem, a marca pessoal. Então, tudo isso, a gente abriu a boca, a gente comunica. é E verdade. aí, nesse universo, existem técnicas que a gente chama SEO, que é, por exemplo, quando um texto ele é publicado num site, num blog, o SEO é o algoritmo do Google. Quando a gente pesquisa alguma coisa no Google, o Google pode entender que aquele texto do seu blog, do seu site, é relevante para o que o usuário perguntou e pode mostrar o seu texto, o blog da empresa. Olha E só. isso vai gerar uma aproximação, né, de um possível cliente, conhecer a sua empresa, é uma porta de entrada. Outra Sim. coisa também, outra técnica é o storytelling, que é contar histórias. Mas não é contar uma história qualquer, narrar. É como se fosse, para dar um exemplo, ilustrar, as séries da Netflix, que a Sim. pessoa vai assistir um episódio, de repente ela maratonou, porque aquela história prendeu. Então, isso levando para a linguagem corporativa, ou de qualquer pessoa, hoje a gente vive numa realidade de muitas pessoas que são influencers. Essas pessoas, né, influenciam, e muitas empresas também influenciam a nossa vida, direto ou indiretamente, no consumo, é porque elas contam histórias de um jeito que a gente quer sempre ver. Então, são É verdade. técnicas, certamente consciente ou inconscientemente, conhecem essas técnicas, e isso faz com que converta, com que aquele texto, e quando eu falo texto, não é só o texto escrito, é também um vídeo, que um vídeo, né, para ele ser gravado, ele tem um roteiro. Até um programa, né, ou na rádio, ou na TV, antes de você entrar no ar, você faz um roteiro, faz um estudo, uma prévia, Sim. ou, né, faz ali uma pauta. Então, quando eu falo texto, envolve tudo isso, esse planejamento mesmo. O texto propriamente dito, escrito, né, para rede social, para legendas, para blogs, e também roteiros de vídeos, enfim, tudo isso envolve essas técnicas mesmo. Sim, então é correto dizer que você personaliza a história da pessoa. A pessoa conta para você tudo o que ela precisa ser, o que ela quer expor, e você monta e conta essa história de um jeito personalizado. É isso, né? Exatamente, conforme o objetivo, o público e o que ela quer atingir com aquele material, aquele texto. E Edna, e esses textos, você que tem essa experiência gigante e toda essa preparação, você falou dessa técnica SEO, é isso? Eu Sim, nem sabia que existia com relação a
ao algoritmo do Google aí. Aí você vê existem vários diferenciais, né, em cada profissional, né? Você já foi buscar, além de escrever bem, você já foi buscar outras coisas que tragam esse texto à tona, né? Para quem quiser, facilite o acesso, né? A esse texto. Exatamente. E só para ilustrar que alguns pontos de SEO, às vezes a gente nem percebe, tem esse nome em inglês, né? Todo, Sim, todo difícil, mas o que é o SEO? Né? Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. sim. Por exemplo, escrever o texto em pequenos parágrafos, em frases mesmo, não construir um parágrafo grandão, mas em frases, usar aqueles marcadores, ou bolinha, ou números, porque tudo isso, ele aumenta, a gente chama de escaneabilidade do texto. O que quer dizer isso? O texto, ele se torna visual. Você olha, principalmente no celular, e fica fácil de ler. Né? Porque às vezes você vê um bloco muito grande, hoje as pessoas acessam muito pelo celular, Sim. e já desinteressa, já te leva fora do conteúdo. E aí aquele conteúdo produzido fica sem motivo, né? Ele fica sem leitor. E aí não consegue atingir o objetivo. Então, são técnicas, é claro, além do conteúdo relevante, ter conteúdo ali dentro, são aspectos físicos, vamos dizer assim. Entendi. Quando o título mesmo, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente já coloca no título um elemento de curiosidades. Vou dar um exemplo aqui fictício. Rádio, 5 motivos para você ouvir o programa do José Luiz. E aí lá dentro a gente vai elencar esses 5 motivos. Então, Entendi. esse título, ele já falou assim, uai, 5 motivos? O que será que é, né? Vou lá dar uma olhadinha. E aí, esses 5 motivos, a gente já... O número 1, o número 2... Então, se a pessoa não lê tudo, pelo menos esses 5 itens ela vai ler. Então, Entendi. são técnicas para tornar atraente aquele texto e fazer com que ele atinja o objetivo dele. Que é Entendi. fazer, nesse caso desse exemplo, é fazer a pessoa clicar no link e ouvir um programa, por Entendi. exemplo. Sim, interessante, né? Muito, muito, muito bacana. Você falou de título, para mim, que não sou da área de redator, esse tipo de profissional, é difícil você escolher um título bacana, né? Para você ter uma história para contar. Por exemplo, eu mesmo vou escrever minha história aqui e quero fazer um título. Como é complicado, né? Quem não tem tanta experiência com isso, de definir um título que chame a atenção, porque o título, como você acabou de dizer, ele pode despertar uma curiosidade, eu não quero ver o que é isso, né? Tem que ter bagagem mesmo para poder, conteúdo, né, para poder fazer isso. O título, eu falo, é uma preocupação desde lá do ensino médio, que a gente aprende a fazer a redação na escola, no Enem, Pois é, e nem quem fale. segue trabalhando com comunicação é realmente um desafio. E aí, às vezes, cada pessoa tem um jeito de trabalhar, né? Às vezes escreve todo o texto, depois faz o título, às vezes faz o título e desenvolve em cima. Entendi. Mas não é fácil, não, mesmo, não, viu? Não vou É, mentir. eu imagino. E tem que, e para você que é profissional na área, tem que ler bastante, né, Edna? Se atualizar, não só nesses Sim, cursos técnicos que você explicou, como, por exemplo, o SEO, mas leituras mesmo gerais, né? Para você enriquecer até o teu vocabulário, esse tipo de coisa, né? exatamente. E cada serviço, né, cada empresa ou agência, ou o próprio empreendedor que busca o serviço, né, pode ser para blog, pode ser para redes sociais, que hoje está muito em alta, né, as pessoas estão trabalhando mais as redes sociais. Ali a gente precisa entender o negócio do cliente. Então, muito antes de começar a escrever, de pensar em títulos, de pensar, né, quais as pautas ele pode trabalhar durante a semana, durante o mês, é entender o negócio, entender o que, por quê, como, e são assuntos variados. Eu
às vezes, essa semana eu fiz um trabalho sobre moda, que é um tema assim mais leve, que eu gosto, que está presente, e que às vezes eu consigo fazer muito mais rápido do que um tema, por exemplo, sobre logística de uma empresa de celulose e papel, que é um cliente que eu já atendi. E assim, é um tema mais denso, né, que não é do meu universo, que eu nunca tive contato. Então, eu preciso ler muito sobre aquela empresa, sobre como ela desenvolve o serviço, né, qual o objetivo e história, para poder, na hora de escrever um texto que às vezes é até pequeno, de meia página, mas que ele tenha robustez, que ele comunique, e para aquela pessoa que vai ler, que é o público da empresa, que ela entenda, compreenda e possa seguir o passo que o texto está ali indicando para ela fazer. Então, a parte de apuração e pesquisa, ela é a primeira parte, e é o que a gente gasta mais tempo. Eu imagino. Tem que ler muito, buscar sobre o assunto, né? Eu imagino que Exatamente. Que é bem trabalhoso. E eu ia te perguntar, assim, você acabou até que respondendo já, mas normalmente, quais são os profissionais que te procuram? Quais são as pessoas? São de todas as áreas, ou você tem um percentual maior de uma área específica que te procura para redigir um texto? Hoje, eu presto serviço para uma agência, que é um cliente fixo. Ela, né, tem o cliente e terceiriza para mim, vamos dizer assim, que é sobre turismo regional. E aí entra, né, vários assuntos nessa pauta: culinária, viagem, turismo, enfim. E aí, uma outra demanda que eu tenho é de empreendedores que me procuram, porque como eu faço, além, né, eu presto esse serviço de redatora, e aí, como eu estou trabalhando ali a minha marca pessoal justamente para divulgar o meu serviço no Instagram, eu tive uma demanda de empreendedores me procurarem para saber como eu faço esse meu trabalho. Eu falo que esse trabalho é o trabalho depois do trabalho, porque ele é extra, é a divulgação para mim, né? Vamos dizer assim. Sim, sim, E aí eu interessante. comecei a atender também esses empreendedores para ensinar a minha estratégia, né? Como que eu faço publicações, quais são os pontos, né? Para conseguir publicar todos os dias com propósito. Não é publicar por publicar, mas é publicar interessada em atrair clientes. Essa é a verdade, né? A gente está ali para vender o nosso tempo, o nosso serviço ou produto, né? Sim. Então, hoje a minha demanda é essa. Eu trabalho para serviço para algumas agências. Essa empresa de celulose e papel né, veio através de uma agência e é um assunto recorrente. E aí, essa semana apareceu uma de moda também, uma, né, empresária que tem um blog de moda. Legal. Associado à sua loja, e ela precisa produzir esse conteúdo para as redes sociais da marca e também para o blog, para poder gerar esse desejo no cliente, né? Porque não é só vender, mostrar o produto e vender, você tem que mostrar tendências, o porquê, a qualidade, né? Você tem que convencer o seu cliente, gerar um desejo quando é produto, né? Especificamente de moda, eu falo. Sim. Porque, assim, todo mundo vende roupa. Então, por exemplo, né? Todo mundo, né, existem 1000 lojas, mas por que que eu vou comprar daquela loja? Legal. Então, tem todo ali um trabalho de estratégia, de comunicação, que entra a redação, entra esse texto mais voltado mesmo, né? Mais estratégico por isso, porque ele tem essa intenção de converter a pessoa, de gerar um desejo e lá no final de vender. Sim, de fato. E você falou sobre texto, independente do tamanho dele, o que importa é o conteúdo. E de fato, a gente vem passando coisas aqui, você vai falando, eu vou lembrando de coisas que eu já li, por exemplo. De fato, como é bom, né, você pegar um texto objetivo e esclarecedor, né? Porque às vezes você pega alguns textos longos, né? Às vezes até pelo tamanho do texto você já dá até uma desanimada de ler, né?
E é um texto cheio de confuso, tal, não explica exatamente aquilo que a pessoa talvez teve a intenção de fazer. Então, de fato, não importa a quantidade, né, do texto, né, o tamanho dele, o que importa, de fato, é a qualidade, que é aquilo que você se especializou, né? E pessoas que, por exemplo, pessoas que procuram fazer um perfil bem feito no LinkedIn, por exemplo, vamos falar de uma rede que é uma rede corporativa. Ali você vê vários executivos, vendedores, consultores, todo tipo de profissionais, né? Fazendo a propaganda de si mesmo, né? Colocando um currículo digital e colocando digital, né? E colocando o seu conteúdo ali. Para esse tipo de cliente, você também atende? Se alguém fala, me ajuda a montar o meu perfil, conta a história para você monta o perfil para ele também, para esse fim. Sim, eu até, quando decidi começar a carreira de redatora freelancer, né, sem vínculo com empresas, o meu primeiro passo foi lá no LinkedIn, atualizar o meu perfil, que estava meio paradinho, e começar a produzir artigos lá para o LinkedIn. Assim, né, cada rede social tem a sua característica, Sim. tem, né, a sua intenção, mas o LinkedIn é uma rede social profissional e, embora eu tenha escolhido trabalhar mais no Instagram, né, mais atuante no Instagram, Sim. o LinkedIn, sim, é onde eu consegui também acesso a muitos clientes que chegaram a mim por lá. Então, sim, é uma rede social, assim, com uma capacidade enorme, principalmente para fazer essa propaganda da marca pessoal, né, das pessoas, e fazer muitas conexões também. Eu hoje faço esse trabalho tanto, né, para empreendedores e também para pessoas que prestam serviço para empresas, né, que são Sim. vinculados a empresas, mas que estão ali, né, em constante movimento e, né, divulgando a sua marca pessoal, o seu nome, né, o seu trabalho. Sim, eu, né, já atendi pessoas, até amigos ou pessoas, né, na internet eu falo que é surreal que a gente conhece pessoas de Pois todo é, lado, pois é. e hoje com essas ligações, né, a gente conversa com muita gente, né, Muito. a um clique de distância. É verdade. Então, sim, né, Você é, escreve também para eles. exatamente. Eu pergunto isso porque mesmo para aquele profissional que ele trabalha numa empresa, ele não é um profissional liberal, por exemplo, ele é um CLT de uma empresa, mas você observa, eu tenho observado muito que as grandes empresas, por exemplo, o próprio RH da empresa, quando tem uma vaga para movimentação de carreira dentro dessas grandes empresas, elas, apesar do colaborador ser da empresa, eles dão uma olhada no LinkedIn do colaborador, apesar de conhecê-lo. Por isso é sempre bom, né? Qualquer um, seja CLT, seja profissional liberal, seja qual for a área de atuação, eu acho interessante a pessoa ter um. Porque ali é uma apresentação profissional, pessoal, né? Então, eu acho que você fazer uma apresentação bem feita ali já é meio caminho andado para muita coisa, né? Já Exatamente. auxilia quem E vai essa contratar ou promover. essa é uma realidade, assim, de o empregador consultar as redes sociais antes, efetivamente, ou de contratar, né, seja para a empresa ou seja um prestador de serviço, e até mesmo para, de repente, uma promoção, um cargo, né, diferente, que exige um outro comportamento, né, como externo ou interno. Então, estar atento ao que publica, ao que escreve, né, as pessoas com quem se relaciona ali na rede, é importante. É É importante bacana, ficar né? de olho, saber o que está fazendo, porque tem muita gente de olho. A gente nem imagina, na verdade. Pois é. E é bom para que uma dica para quem está nos acompanhando aí, ó, se você quiser dar um up no seu LinkedIn, entre em contato com a Edna aí, que ela te ajuda a deixar ele
bem escrito, né? Bem apresentado, né? Esse eu acho que vale muito a pena. E falando ainda em rede social, mas mudando um pouquinho, indo lá pro Instagram, que hoje eu acho que é uma rede, talvez seja mais, em rede social, seja acho que a mais utilizada, né? Já passou o Facebook, já imagino eu, há um bom tempo, talvez fique ali entre Instagram e TikTok, mais ou menos, né, em rede social. Mas voltando um pouco para o Instagram, você também ajuda as pessoas a dar uma encorpada, né, na sua rede social, se for necessário, né, em termos de publicação. Principalmente um profissional que quer vender algo, né, ou um serviço. Se ele te procurar, ó, eu preciso de publicações semanais, por exemplo, uma por semana ou duas por semana. Eu não sei se existe um número ideal de publicações por semana, mas se o profissional te procurar para ajudá-lo a encorpar o seu perfil no Instagram, você também faz, né? Você ajuda ele a redigir textos para isso, né? Para esse fim. Sim, hoje para o Instagram especificamente, eu tenho uma consultoria de conteúdo, que eu faço o quê? Né? Eu escuto dessa pessoa o que ela quer, né? Qual que é o objetivo dela ali, né? Se ela tem um produto, um serviço, ou às vezes se ela quer se promover como influencer, quer fazer propaganda para outras empresas. E aí o que eu faço é entender o objetivo dela, o porquê que ela está ali, e também das demandas, né, das possibilidades, do tempo que ela tem disponível para se dedicar ao Instagram. E aí eu desenho para ela um calendário estratégico, Legal. porque existe assim, a gente precisa vender sem vender. A verdade é essa. Ninguém fica muito confortável em ver propagandas ou panfletos 24 horas. As pessoas estão nas redes sociais para socializar, para entreter. As Sim. pessoas entram lá para passar o tempo. E aí pode ser que nesse tempo ela se interesse por algum produto, algum serviço e efetivamente compre. Então é importante que a pessoa, a empresa, o produto que esteja na rede social, ele saiba percorrer todos os caminhos de gerar conexão, de gerar valor, de se conectar com seus seguidores, para só então ele conseguir vender. Porque as pessoas, antes de comprarem um produto, um serviço, primeiro ela compra a pessoa, primeiro ela precisa confiar naquela pessoa. É isso que diferencia um produto de outro, ou uma loja de outra. Né? Ela simplesmente ela prefere um produto a outro porque ela se conecta mais com aquela mensagem, com aquele propósito. Então, não é só fazer propaganda, é Sim. todo um caminho a percorrer, toda uma história a contar, né? Tem uma narrativa por trás que o cliente vai se conectar ou não. É verdade. Então, né, para o Instagram, eu criei essa consultoria de conteúdo, um calendário estratégico, que eu entrego para ele um mês de publicações, né, de acordo com o método que eu desenvolvi, a estratégia, Que para que legal. ele efetivamente veja resultados. Né? É um trabalho a longo prazo, Sim. não é do dia para a noite, como tudo na vida, né? O que é do dia para a noite. Pois é. Então, assim, Legal. graças a Deus, as pessoas que eu tenho atendido têm tido resultado e a gente segue trabalhando. Ah, que bacana. É cada vez mais importante esse trabalho profissional de redação, né? Você falou da preferência, muitas vezes a pessoa tem várias opções, né? Pensando um pouco mais em vendas agora, seja serviço ou produtos, quando a pessoa está no Instagram e acha algo ali que chame a atenção, o texto é primordial. A apresentação do produto, né? Ou serviço é, é, eu acho que é aquilo que cria aquele primeiro impacto no que diz respeito à confiança, né? Da marca ou do serviço, enfim. A gente tem vários exemplos que você muitas vezes prefere marca X ou Y, porque no começo você já teve boas experiências com determinado serviço ou loja, ou seja o que for, e
E tudo começa por aí, né? Nesse primeiro impacto, nessas informações prestadas, isso eu acho interessante e importante, prestadas com clareza, né? Você percebe que a pessoa escreveu um texto oferecendo alguma coisa, ou contando uma história que seja, mas você vê ali clareza no que fala, né? Então, isso gera confiança, né? Não deixa dúvidas, né? Principalmente se for numa venda, né? Quando a pessoa apresenta de forma clara, gera confiança, né, Edna? Exatamente. Eu falo que no Instagram, que é uma rede social muito visual, a pessoa chega pela imagem, chega pela foto ou pelo vídeo, né? Porque a beleza atrai. O Instagram, ele é uma rede social de imagens. Então, a imagem atrai, mas quem retém é o texto, é a informação. Porque uma imagem por imagem, a pessoa passou e foi embora, rolou o feed. E aí, Exato. quando tem uma informação relevante, escrita de um jeito que faça a pessoa gastar mais alguns segundos ali, é isso que é determinante. É isso que diferencia um produto qualquer de outro, ou um profissional Entendi. qualquer de outro. É essa capacidade de retenção pela informação. Então, é ali uma estratégia mesmo para utilizar e reter essa pessoa, fazer com que ela fique ali, com que Entendi. ela, né, confie em você e na hora que for oportuna para ela, é de você que ela vai lembrar e é você que ela vai contratar. É verdade. O Edna, o papo tá muito bom, muito gostoso. A gente vai sair por um intervalinho, é rapidinho. A gente já volta. Você que está acompanhando a gente aqui hoje com a Edna Mota, redatora profissional, jornalista, especialista em comunicação, em escrever, né, textos. A gente já volta rapidinho. Fique com a gente, on Web Rádio, tá todo mundo ligado. Pessoal, estamos de volta aqui no Conexão Entrevistas e hoje com a Edna Mota, redatora profissional. Quem acompanhou o primeiro bloco teve aí a oportunidade de receber várias dicas da Edna aí sobre a importância de ter uma boa redação e uma boa apresentação. E eu queria voltar já no seu segundo bloco, o Edna. Eu tenho, como disse para você anteriormente, acompanhado muito o teu trabalho, o teu excelente trabalho, inclusive, nas redes sociais, em tudo que você escreve, tudo que você publica. E o que me chamou a atenção, num dos textos que você escreveu, foi que você elencou 3 motivos para investir em marketing, né? Em marketing de conteúdo. Você poderia explicar para a gente quais são esses motivos e por que da importância de investir nisso? Sim, perfeitamente. O marketing de conteúdo nada mais é do que trazer assuntos relevantes, né? Colocar em questão assuntos que as pessoas estão em alta, que as pessoas estão procurando, e aí que tem a ver com o seu nicho, né, com a sua empresa, com o seu negócio. Então, o primeiro ponto ali são esses assuntos relevantes que a gente consegue pesquisar o que as pessoas estão mais procurando dentro do seu nicho e Entendi. utilizar palavras-chave para que ele seja encontrado mais facilmente. Se for um texto de blog ou de site, o próprio Google tem ferramentas que nos mostram quais são as palavras-chave mais buscadas. Lá no Instagram, isso funciona muito com as hashtags. Para cada nicho, a gente pode pesquisar quais são as hashtags mais utilizadas, estratégicas, que pode fazer com que outras pessoas encontrem o seu conteúdo. Então, esse é o primeiro ponto, assuntos relevantes. O segundo ponto é a otimização do texto de acordo com o SEO, que nada mais é que o algoritmo, né? Seja do Google ou seja do Instagram. Falando especificamente para o Google, são técnicas para otimizar aquele texto, para a gente ler com mais facilidade, não só a pessoa, mas também os computadores, né? O Google, na hora que você pesquisar um assunto, ter a possibilidade de trazer aquele seu texto ali para a primeira página, que são recursos de escaneabilidade. O que é isso? De você bater o olho e já conseguir ler aquele texto. Com parágrafos curtos, frases pequenas, sempre alinhado à esquerda,
também usar marcadores ou números 1, 2, 3, né? Elencar os elementos do texto para fazer, destacar também em negrito, palavras-chave, para fazer com que a gente bata o olho, principalmente quando acessa pelo smartphone, e já conseguir captar informações importantes daquele texto, mesmo que a pessoa não leia tudo, né? Mas alguma coisa ali ela vai captar. E o terceiro ponto é a escrita profissional de um redator ou, né, de outro profissional da área de comunicação que tem esses conhecimentos e que não vai encher linguiça simplesmente, porque não precisa ser um texto grande. Às vezes ele precisa ser grande pelo assunto, pela demanda. Mas tamanho não é documento, não é porque é grande que é bom. Sim. No jornalismo, né, desde da época que eu trabalhei em agências, em TV e assessoria, a gente fala que o mais importante, é um conhecimento que eu trago, uma prática, é editar, ou seja, cortar. Então, quanto mais conseguir enxugar e deixar mais objetivo, é melhor. Então, essa escrita profissional, ela traz isso, a objetividade. Legal. Né? E é isso. Que legal. E ainda mais nesse mundo cada dia mais corrido, né? Quanto mais objetivo você conseguir ser, eu acho que é melhor, né? Você trazer a tua mensagem de uma forma simples e objetiva é o segredo, né, da comunicação, né, Edna? Então, acho que vale muito a pena. Exatamente. Vale muito a pena para você que está ouvindo aí, que pensa em melhorar a sua comunicação, precisa de uma editora, de uma redatora, seja para rede social, seja para qualquer projeto. A gente está falando muito em rede social, LinkedIn, Instagram, mas a Edna escreve texto para qualquer tipo de finalidade, né, Edna? Você conta a história independente do objetivo do cliente, né? Exatamente. Roteiros de vídeo, releases, que são tipo reportagens para empresas, né? A gente chama de releases, é aquela comunicação mais institucional. Enfim, precisou escrever, pode me Legal. chamar. Isso é bom demais, né? Então você não perca tempo aí, entre em contato com ela. E por falar em entrar em contato com a Edna, seja para fazer um texto para a sua rede social, ou seja qual for a finalidade, eu vou compartilhar com você aqui, nosso Radionauta, o perfil da Edna no Instagram. Tá aparecendo aí? Sim. Ó, pessoal, você aí, ó, que está acompanhando, ó, é Mota com 2 T's, Edna. Entra lá, segue a Edna, que tem excelentes conteúdos aqui, você vai ver que tem várias coisas interessantes. Vale muito a pena acompanhar aí a Edna. E por aqui também você pode entrar em contato com ela, né? Para contratá-la para o serviço, para uma redação. E você que está lendo aqui, copia e entra nesse link e curte, né? E segue, aliás, né? A Edna. Será um prazer recebê-los. Sim, aí eu falo que eu conheci a Edna pela rede social e sempre muito atenciosa, né, Edna? Sempre respondendo rápido. Tenha certeza de que quando você entrar em contato, a sua resposta vai ser muito rápida, né? Muito, muito legal. Mas, ó, entra aí, curte e segue a Edna. Ô, Edna, eu queria... Assunto comunicação, a gente poderia ficar aqui o dia todo, porque tem bastante coisa, né, sobre comunicação, que imagino eu que você tem milhares de dicas aí, fora essas várias que você já deu para nós aqui, mas eu acho que para a gente resumir e finalizar nosso bate-papo aqui, a comunicação de fato é o segredo do negócio, né? Seja ele qual for, né? Venda, serviço, ou apenas contar uma história mesmo pessoal, né? Exatamente. A comunicação sempre foi importante. Hoje, com a internet e com esses novos costumes que a gente acabou adquirindo por conta da pandemia, por estar muito em home office, então tudo a gente faz pela internet, desde pedir uma comida até contratar uma pessoa.
Muitas pessoas trabalham de casa, até mesmo vinculados em empresas, não só pessoas que são freelancers, profissionais liberais. Sim. Então, a gente está passando por um momento de transformação mesmo de hábitos. E hoje, o empreendedor, o empresário, a empresa, a marca, o produto que não está na internet, é como se ela não existisse. Porque pensando como consumidor, é o nosso primeiro ponto de pesquisa. É verdade. Então, e aí o segundo passo, depois de estar presente ali na rede, seja pelo site, pelo blog, por redes sociais, né, independente do canal escolhido, é saber se posicionar, saber o que falar, como falar. E isso é determinante, é o que vai gerar conexão com pessoas e, né, construir a imagem, construir a marca e se consolidar, né, no mercado. Sim. Então, a importância, você que está nos acompanhando aí, comunicação, de fato, é invista sempre que vale a pena, seja qual for o teu segmento, seja qual for a tua área, procura um profissional aí, procura a Edna aqui, que ela pode te ajudar muito aí a redigir os seus textos e elaborar junto com você, contar a sua história e contribuir para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento do teu negócio ou até mesmo pessoal, né, Edna? E, Edna, muito obrigado. Nós conversamos hoje com a Edna, redatora, profissional, excelente profissional, por sinal. E eu queria te agradecer pelo teu tempo, viu, por ter participado conosco aí desse bate-papo do Conexão Entrevistas. E estou sempre aqui, nós aqui da rádio, à sua disposição. Foi um grande prazer, uma grande honra te conhecer e poder bater esse papo com você. E desejo já, de antemão, muito sucesso. Que Deus te abençoe bastante aí no seu trabalho, que você seja sempre próspera em tudo que faça. Eu agradeço o convite, a oportunidade e, né, desejo sucesso para a rádio, para você, para todas as pessoas que nos ouvem e também que nos assistem. Foi um prazer participar. Sempre que precisar e que eu puder ajudar, estou à disposição. Legal, muito obrigado. Pessoal, um abraço e até o próximo programa.